A noite estava escura e silenciosa. O som de passos apressados ecoava pelos corredores do Laboratório Nacional de Los Alamos. No coração do deserto do Novo México, a última peça de um quebra-cabeça monstruoso estava prestes a ser colocada no lugar. O vento quente da tarde carregava a promessa de algo irreversível, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão, esperando o momento certo para explodir. O Projeto Manhattan, até então envolto em segredo, chegava ao ponto de inflexão que mudaria o destino de toda a humanidade. Em uma sala fria, iluminada apenas pelo brilho de lâmpadas fracas, cientistas e engenheiros, muitos deles imigrantes, pensavam em como suas vidas, seus nomes seriam lembrados. Ninguém poderia prever, naquele momento, que estavam prestes a acionar um dispositivo que abriria um novo capítulo na história da guerra, da ciência e talvez do próprio planeta. A guerra estava longe de acabar, mas o fim estava ao alcance das mãos. O Império Japonês ainda se recusava a se render. Com suas forças espalhadas por ilhas do Pacífico, suas cidades, suas almas, subjugadas ao fervor do Código Samurai. Os Estados Unidos, com sua imensa força militar, enfrentavam uma decisão impossível. Como forçar a rendição final de um inimigo obstinado? Como destruir uma nação sem destruir a própria moralidade que sustentava o esforço de guerra aliado? A guerra no Pacífico estava se arrastando, e a cada mês, mais vidas eram perdidas, mais recursos eram consumidos, mais dor era infligida. Em Washington, em uma sala abafada pela tensão, o presidente Harry Truman e seus conselheiros estavam à beira de uma decisão que, mais tarde, se tornaria um dos pontos mais discutidos da história moderna. O conceito do bombardeio estratégico era familiar, mas agora, em uma nova realidade, estava prestes a ser reescrito. A possibilidade de uma arma que poderia destruir uma cidade inteira com uma única explosão estava ao alcance. E a pergunta que pairava no ar era simples: mas devastadora, vale a pena usar tal poder? O custo de vida seria incalculável, mas o custo de continuar a guerra era igualmente sombrio. O Japão não cederia, e uma invasão das ilhas japonesas significaria uma resistência feroz, um custo humano ainda maior. Enquanto isso, em Los Alamos, uma equipe de cientistas estava testemunhando o nascimento de algo que ultrapassava qualquer conceito de guerra. O próprio Oppenheimer, chefe do projeto, assistia atônito ao nascimento de um poder que ele sabia ser impossível de controlar. Quando finalmente a primeira reação nuclear foi realizada, em uma atmosfera carregada de silêncio absoluto, os homens que estavam ali presentes, homens que antes acreditavam no progresso e na paz, menos foram confrontados com a realidade de seu trabalho. O sorriso de um cientista se dissipava à medida que ele via o poder de sua criação. Não mais uma ferramenta de guerra, mas um flagelo capaz de destruir tudo o que conhecíamos. E naquele instante, o futuro da guerra, do mundo e da humanidade mudava. Enquanto os ecos de explosões subiam pela atmosfera, uma nova pressão surgia. O Japão ainda não havia se rendido e o relógio estava correndo. Os Estados Unidos estavam prontos para liberar sua nova arma. E, sem mais alternativas viáveis, a decisão foi tomada. As ordens foram dadas. A bomba seria lançada. Não era mais uma questão de destruir uma cidade. Era uma questão de quebrar um espírito de resistência que parecia inquebrantável. Era a última jogada no tabuleiro de uma guerra já travada por anos. Uma guerra que havia devastado as populações e consumido gerações inteiras. Na manhã do dia 6 de agosto de 1945, enquanto o sol começava a despontar sobre as vastas planícies do Pacífico, uma aeronave B-29, chamada Enola Gay, se preparava para uma missão que alteraria o destino da guerra. À medida que a aeronave sobrevoava Hiroshima, seus ocupantes não sabiam exatamente o que esperava por eles abaixo, mas sabiam o suficiente. O mundo jamais seria o mesmo. A carga nuclear, montada cuidadosamente, estava pronta para ser liberada. Era uma carga que transformaria o espaço e o tempo de uma maneira que os cientistas mal podiam prever. O destino estava traçado, e a única coisa que restava era apertar o botão. A bomba caiu. E a cidade de Hiroshima, antes uma pulsante metrópole japonesa, foi instantaneamente apagada. O som da explosão não foi como qualquer outro. Não foi um som de destruição. Foi o som do futuro se desintegrando. O som de um mundo antigo se despedindo. O brilho da explosão iluminou o céu como o sol, uma esfera de fogo que engoliu tudo à sua frente. Quando o mundo voltou a respirar, Hiroshima não estava mais lá. Em poucos segundos, mais de 70 mil vidas foram apagadas. E uma cidade inteira foi reduzida a escombros. O que restou foi uma vasta área de silêncio, onde a morte pairava no ar. Não havia mais lugar para glorificar a guerra ou para se vangloriar da vitória. Naquele momento, o mundo inteiro foi forçado a enfrentar a brutalidade de sua própria criação. Enquanto o Japão continuava a resistir, o impacto da bomba não estava apenas nas ruas destruídas.
mas nas mentes de seus líderes. O imperador Hirohito, já abalado pelos ataques e pelas perdas, viu que a luta estava perdida. Não havia mais como negar a realidade. A destruição de Hiroshima foi uma mensagem clara. A guerra havia terminado, mas com um custo inimaginável. Era uma mensagem para o Japão, mas também para o mundo. A guerra não poderia mais continuar. O poder destrutivo de uma única bomba tinha selado o destino de milhões, e o Japão não tinha mais forças para resistir. Após a destruição de Hiroshima, um segundo ataque em Nagasaki apenas reforçou a tragédia. O Japão finalmente se viu incapaz de continuar. E em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou sua rendição incondicional, pondo fim a um conflito que havia devastado o mundo. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo, o início de um novo capítulo na história, onde as cicatrizes da guerra jamais se apagariam. Os Estados Unidos então se tornaram não apenas vencedores, mas guardiões de um novo poder que eles mesmos haviam criado. A bomba atômica, uma arma de destruição em massa, passava a simbolizar o custo da vitória. O mundo se rendera, mas com ele, a humanidade estava à beira de uma transformação irreversível. As escolhas feitas naquele dia e nos dias seguintes levariam o mundo a novas batalhas. Não mais no campo de batalha, mas no campo da ética, da moralidade e da sobrevivência. E assim, o som da bomba atômica, que uma vez previu a destruição, agora ecoava como uma advertência para um futuro que a humanidade teria de reescrever. A decisão havia sido tomada e, com ela, uma eternidade de medos, dúvidas e ponderações deu lugar ao inevitável. Os Estados Unidos estavam prestes a soltar algo que o mundo jamais imaginaria ver. Algo que, mesmo nos recessos mais sombrios dos pesadelos humanos, era temido. A bomba atômica. Uma arma que não era apenas física, mas um símbolo, um marco de destruição, mas também de poder. A força que se escondia na massa de urânio e plutônio não era apenas uma questão de química, mas de ética, de moralidade, de tudo o que estava em jogo nas últimas horas da Segunda Guerra Mundial. Os rostos ao redor da mesa na Casa Branca estavam sombrios, cansados e de alguma forma resignados. O debate, que parecia não ter fim, começava a se dissipar, como um rio de argumentos que se esgotava antes de alcançar a verdade. A pressão estava insuportável. Os números de mortes nas batalhas, as previsões de mais perdas, as estatísticas de vítimas civis nas ilhas do Pacífico, tudo indicava que uma invasão no Japão seria um inferno sem fim. Os Estados Unidos estavam prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre o curso da história. E no fundo não havia nada mais a fazer a não ser apertar o botão. Dentro de um complexo labiríntico em Los Alamos, o céu do Novo México parecia esconder, de alguma forma, o peso de uma realidade que não podia mais ser evitada. O laboratório, até então uma fortaleza de ciência e tecnologia, agora era uma fábrica de destruição. Em momento, o som dos cientistas ajustando os últimos detalhes da bomba era abafado pela tensão no ar. A criação de uma arma tão poderosa era quase absurda para muitos dos que estavam lá. Mas a guerra havia levado a humanidade à beira do impensável. O homem havia criado com suas próprias mãos uma força capaz de terminar uma guerra menos e talvez terminar com a própria humanidade. A bomba, chamada Little Boy, estava sendo preparada para ser lançada na manhã do dia 6 de agosto de 1945 em seu interior. Uma combinação de urânio empobrecido e plutônio que, quando comprimido ao máximo, liberaria uma explosão que só poderia ser comparada à fúria de um deus. Nas últimas horas que antecederam o lançamento, a ansiedade estava em cada canto do complexo. O brilho das lâmpadas de um laboratório imenso parecia refletir a luz que sairia da explosão, um reflexo do sol que, paradoxalmente, iria desintegrar uma cidade inteira. Enquanto isso, no Japão, a resistência era implacável. O Império Japonês, com suas tradições guerreiras e uma ideologia que exaltava o sacrifício, não parecia disposto a se render. Os comandantes japoneses, sob a liderança de Hirohito, acreditavam firmemente que poderiam resistir até o último homem. Mas a resistência já estava quebrada, em pedaços. O Japão, com suas ilhas devastadas por anos de bombardeios e sua população exausta, já começava a sentir os ventos da rendição, mesmo que seus líderes se recusassem a reconhecê-la. A máquina de guerra, tão imbatível em sua ideia de honra, estava prestes a ser quebrada por uma força que nem mesmo eles haviam imaginado. Em uma manhã quente de agosto, a aeronave B-29 chamada Enola Gay decolou da base de Tinian em um voo sem retorno. A aeronave, que carregava uma carga de destruição impensável, se dirigia para o que seria uma das missões mais devastadoras da história militar. Dentro da aeronave, o capitão Paul Tibbets, o piloto, manteve um olhar firme, mas em seu coração havia um vazio. A decisão estava tomada, mas a verdadeira extensão daquilo que ele estava prestes a fazer não poderia ser medida. A bomba estava presa à sua aeronave, pendurada como um destino. Não havia mais dúvida, não havia mais alternativa. O Japão,
Como um império de ferro estava prestes a ser quebrado por uma única explosão. A cidade de Hiroshima estava acordando naquela manhã. Era um dia comum para aqueles que ainda podiam chamar a cidade de casa. As ruas estavam repletas de trabalhadores, estudantes, crianças, a caminho da escola, todos vivendo suas vidas, ignorantes do que se aproximava. A cidade, situada na costa do Mar de Seto, era um centro industrial crucial para a máquina de guerra japonesa, mas ao mesmo tempo uma cidade comum, onde a vida seguia o seu curso. Aqueles que estavam lá, no meio do burburinho das ruas movimentadas, não sabiam que o destino havia chegado com uma velocidade imensurável. Nem mesmo o céu claro e límpido poderia prever o que aconteceria dentro de poucas horas. À medida que o Enola Gay se aproximava de Hiroshima, o coração do piloto batia mais rápido, mas era o coração da humanidade que estava prestes a se estilhaçar. Com a precisão fria de uma máquina de guerra, o piloto jogou a bomba sobre a cidade. O impacto foi imediato, indescritível. O céu foi rasgado, o som da explosão foi como o rugido de um monstro recém-despertado. O brilho, o calor, a onda de choque, tudo isso em um instante. A cidade desapareceu sob o fogo, reduzida a escombros e cinzas. O estrondo da explosão foi ouvido quilômetros adiante, mas dentro de Hiroshima, os ecos dessa explosão foram nada mais do que silêncio mortal. O calor da explosão era tão intenso que as sombras das pessoas e objetos ficaram gravadas nas paredes, em um último testemunho do que havia sido. Aqueles que não morreram instantaneamente estavam condenados pela radiação que se espalhou pelo ar. Uma radiação invisível, implacável, que acabaria com as vidas de centenas de milhares de pessoas nas horas, dias e meses seguintes. A cidade, que havia sido um símbolo da resistência japonesa, agora era uma marca de destruição. Por dias, o Japão lutou com a decisão de sua rendição, mas a bomba foi a resposta que os Estados Unidos buscavam. Hiroshima foi apenas o começo. 3 dias depois, Nagasaki seria devastada da mesma forma. O Império Japonês não tinha mais forças para resistir. O Japão finalmente se viu forçado a aceitar sua derrota. O impacto psicológico, emocional e humano da decisão tomada pelos Estados Unidos não poderia ser medido, mas a realidade era simples. A guerra havia chegado ao fim. Os líderes japoneses, diante da destruição absoluta e da rendição forçada, viram-se sem alternativa. O sonho de um império de ferro, de honra e guerra, estava desfeito. O Japão, que havia se estendido pelo Pacífico, foi quebrado por uma força que nem mesmo ele pôde prever. O mundo, agora marcado pela sombra do poder nuclear, teria de se reerguer de uma forma nova, marcada por um medo sombrio e pela compreensão de que a destruição de uma nação poderia ser feita por uma única explosão. A decisão de usar a bomba atômica foi um ponto de ruptura. Não era uma vitória militar, mas uma vitória de destruição. Não era um triunfo, mas um lembrete do poder que o homem havia criado e da responsabilidade que isso implicava. O mundo agora se voltava para um novo futuro. Mas o custo dessa decisão nunca seria esquecido. O que restava era o eco da explosão, o silêncio que se seguiu e as lições amargas que o mundo teria que aprender.